Meu nome é Otávio Manuel Martins, né? Formado em administração, cursos de profissionalizantes de adestramento, há 7 anos, trabalhando com adestramento. Eu fiz um curso profissionalizante na Confiança, nas Rendeiras, em Florianópolis também, de onde eu sou natural. Depois a gente vai fazendo alguns seminários e outros cursos que vão nos aperfeiçoando, né, com relação à parte teórica. E a parte prática nos ajuda bastante, né? A parte prática já são mais ou menos 7 anos, como eu falei. Então a gente vai vendo no resultado dos cães e se aperfeiçoando conforme o resultado deles. Sempre tive um interesse muito grande por animais e principalmente por cães, né? E devido acabei observando a dificuldade que os donos tinham em se comunicar com o cão, né? Problemas de comportamento, problemas até mesmo muitas vezes de agressividade. As pessoas agredindo cães por conta de não conseguir se comunicar com eles da maneira adequada. Então, na busca de conseguir dar uma vida mais sociável para os cães e uma vida melhor para os donos, eu procurei esse curso e aí comecei a me aprofundar um pouco mais no assunto. E até na época ali que eu comecei os cursos e mudei de profissão mesmo, eu era bancário, né? Nada a ver com a área. Então eu era bancário e mudei totalmente meu ramo de atividade. E depois disso, só adestramento. Como o meu objetivo principal era comunicação, como já diz o slogan, né, da Martins, comunicação como meta, educação como consequência. Então, como o meu objetivo principal era esse, eu acho que hoje pode-se dizer que 85%, 90%, ou talvez até mais dos adestramentos que a gente realiza, tem o objetivo alcançado, né? O nosso foco é sempre conseguir melhorar a relação entre dono, entre tutor e animal. Às vezes tem casos que a gente não consegue, né? Mas eu estou com um caso de um caso de agressividade em que o cachorro é um pastor alemão, mordeu a dona na cabeça e tudo, quase pegou o pescoço. E na informação agora, buscando as informações, eu comecei a entender o que está acontecendo. E o cachorro ele é cria entre familiares, então a mãe com um dos filhos, né? Teve uma cruza e aí saiu ele. Então a probabilidade é muito grande disso ter um problema psicológico, né? Dar um problema no animal. Então eu até já avisei para os donos que me chamaram e avisei para eles, olha, a gente, né, vai até o local, faz a avaliação. Geralmente a gente faz a avaliação gratuita, mas nesse caso a avaliação é cobrada por causa do nível de periculosidade. E eu já aviso ao cliente que geralmente, né, a gente tem 50% de chance de ter que dar o laudo de eutanásia, né, porque muitas vezes esse comportamento não vai conseguir ser resolvido, não vai conseguir ser solucionado com adestramento, que realmente tem algum problema psicológico. A pessoa pode optar por continuar com esse animal? Pode, mas a probabilidade é muito grande de que ela ou tenha um outro problema ou ela tenha que seguir a vida inteira do animal dentro de um canil 2x2, né? Sem muito contato com o animal, porque o risco vai ser grande. 7 anos, esse seria o segundo laudo de eutanásia. Eu só dei um outro, né? Não vejo, não acontece com frequência. Mesmo em cães que tenham essa criação entre familiares, existe uma possibilidade ainda dele ter esse problema psicológico. Então muitas vezes tem a cruza, mas não acontece nenhum problema, né? Eu já tive casos também que foram familiares de cruza entre dogo argentino. Então tu imagina, dogo argentino que já é um cachorro que tem um comportamento, um temperamento difícil para a gente trabalhar, e aí uma cruza entre familiares, a gente fica bem receoso. Então, por exemplo, né, no valor eu teria que embutir um valor mais alto pelo risco que nos traz esse treinamento. Todo animal tem jeito de ter uma grande melhoria, vamos dizer assim, né? Cada cão tem um perfil. Ele pode ficar controlado, ele pode ficar equilibrado, mas vai depender bastante do perfil do cão. Cães que têm um perfil um pouco mais alto, que a gente chama, ele não vai ser um cachorro, ele não vai ter o mesmo resultado que um cachorro que seja mais baixo, né? Um cachorro tranquilo, tudo mais, que não se importa muito com a guarda do território, né? É menos territorialista, vamos usar o termo. Então o resultado ele é muito relativo a isso, mas todo animal tem possibilidade de adestramento, tirando os casos de problema psicológico por cruza entre familiares,
que é a maior probabilidade de acontecer. Não quer dizer que não possa ter um problema psicológico de um cão que não tenha uma cruza entre familiares, mas possibilidade de 99% ele ter essa cruza. Depende bastante da idade dele. A idade vai mandar bastante. Não quer dizer também que eu não possa pegar um cachorro de 8, 9 anos e treinar ele, mas vai ser muito mais demorado, muito mais custoso. Então o que a gente faz às vezes pro dono é ser franco e dizer, ó, teu cachorro tem tal idade. A gente pode fazer o treinamento? Pode, mas tudo depende do que tu quer fazer, né? Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2 anos para a gente conseguir o resultado que tu quer. E isso vai demandar custo, então fica a critério do cliente. Resultado a gente consegue? Consegue. A partir de 55, 60 dias a gente já começa a dar os primeiros passos com relação à educação canina. Para começar a surtir efeito, na verdade, é muito rápido. Tá? Em 1 semana, 2 semanas, o dono já começa a perceber a mudança de comportamento do cão. Para ter um resultado efetivo, vamos dizer que final do treinamento, a média de 3 meses, 3, 4 meses é uma média que a gente pode levar aí em consideração. Tem cães que levam um pouco mais, tem cães que levam um pouco menos, né? Já tive casos de, por exemplo, um cachorro de guarda e proteção. Guarda e proteção a gente começa a pensar depois de 1 ano, 1 ano e meio, né? Enfim, depende do cão. Mas já teve casos teve um em Florianópolis que foi um Rottweiler que ele começou a fazer guarda com 6 meses, né? Era um cachorro que tinha um drive muito alto, então a gente conseguiu fazer um trabalho com ele já desde 6 meses. Trabalhou uma obediência básica, ele pegou muito rápido e depois a gente já foi para guarda e proteção. A única coisa que a gente não tem uma demanda muito grande é, por exemplo, cães de trabalho, né? Cão que faz busca e salvamento, busca e captura ou faro, né? Narcóticos. Isso a gente é capacitado para fazer, mas há muito tempo que a gente não faz, porque não tem a procura. Mas a procura maior é por obediência, tanto básica quanto avançada, e a guarda residencial e proteção pessoal, né? A proteção pessoal para que a gente possa andar também com o cachorro na rua e, sob comando, ele fazer a guarda da pessoa. Muita gente cita essa frase para mim, que eu vou falar, né, no início do adestramento. Falam sobre que o dono, eles falam assim, o dono precisa ser adestrado, né? Eu não diria adestrado, mas eu diria ensinado, né? Começar a aprender a comunicação entre os cães. Por quê? Porque nós temos grande parte das pessoas que não sabe se comunicar com o cão e acaba falando muito o português, como tu mesmo falou, o cachorro não fala português. Ou seja, fala muitas palavras, então causa ruído na comunicação, o cachorro não acaba aprendendo ou entendendo o que eu estou querendo dizer. Muitos acabam partindo para a parte de agressividade. Não adianta a gente falar que a gente não corrige, a gente corrige, né? Dependendo das situações a gente corrige de maneira mais severa, sim, mas de maneira pontual, né? Eu vejo muita gente carregando durante muito tempo uma correção, então brigando com o cachorro e ficando 10 minutos brigando com o cachorro, ou eu escuto muito a pessoa dizendo que vai deixar o cachorro de castigo, né? O castigo não funciona para o cachorro, né? Vou deixar o cachorro lá 1 dia sem comer, 1 dia no canil, 1 dia... Isso não adianta, né? Não resolve porque ele já não está entendendo mais nada o porquê que está acontecendo isso. Provavelmente tu vai ter um efeito reverso, né? Vai ter um efeito onde o cachorro vai ficar mais ansioso, talvez mais agressivo, quando o resultado que tu quer não é esse, né? Isso é chamado a janela de aprendizado, né? Até na outra, a gente teve uma reportagem já no jornal, né? A gente falou sobre isso. Que a média de tempo do cão, né, a chamada janela de aprendizado, ela gira em torno de 3 segundos. Então é uma micro janela, né? Quase imediato. Imediato, exato. Então o que acaba acontecendo muitas vezes é que as pessoas fazem correção ou gratificação longe desses 3 segundos, né? O que na verdade não vai adiantar de nada. Se for uma gratificação, ele vai receber a gratificação, mas não vai entender o que fez de errado, o que fez de certo. Ou até mesmo ele pode ter feito uma outra coisa na hora e entendeu que aquela outra coisa que era certa. A mesma coisa para a correção, né? E a correção ela acaba gerando a ansiedade, né? Por conta de ser corrigido e não saber por quê. Então isso acaba gerando um comportamento também negativo no animal.
Depende, tem uma variação, né, de cada animal. Alguns cães respondem de uma maneira mais positiva com um estímulo X, outros com estímulos, né, Y. Mas a probabilidade é de que o cão, a expressão corporal signifique muito para ele. Bem como, por exemplo, eu posso pegar um animal que tem um gradiente, que a gente chama, ele se importa mais, ele faz as coisas mais fácil em troca de um brinquedo. E tem outros que fazem as coisas mais em troca de um petisco, né? Isso, mesma coisa para os estímulos que ele vai receber para entender o que ele tem que fazer. Então pode ser o verbal, pode ser a expressão corporal, pode ser um toque. Cada cão vai ter a sua maneira mais fácil de a gente se comunicar. Cabe a nós adestradores identificar essa forma. Porque não necessariamente por eu dar muito carinho ele vai ficar mais dócil, tá? Às vezes é o contrário. Eu dou muito carinho para aquele cão e ele começa a ficar agressivo. Então eu diria que influencia, tá? Mas não que esteja ligado a o que eu transmiti para ele vai me transmitir de volta. Isso é um mito, tá? Que foi criado, né? E a gente tem que começar a entender melhor como funciona a comunicação entre os animais. Porque hoje ela está muito ligada eu sempre falo sobre a empatia, né? A gente acaba achando que tudo que o animal sente ou o que a gente passa para o animal é a mesma coisa que nós sentimos ou que nós interpretamos. Então a gente tem que fugir um pouco dessa empatia, começar a entender melhor, estudar realmente o caso, né? Nós estamos agora, inclusive, num grupo aqui de 245, 246 treinadores, né, de adestramento de animais em geral, no Brasil inteiro, né, eu participo, e nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre a campanha que nós estamos falando sobre adestrar é bem-estar. Então as pessoas muitas vezes confundem, né? O bem-estar ao animal, eu estou praticando bem-estar ao meu animal, por quê? Porque eu dou muito carinho para ele e deixo ele subir na minha cama. Quem disse que isso é bem-estar ao animal, né? Quem disse que isso vai fazer bem para ele, né? Pode ser que seja bom, pode, é um exemplo que eu estou usando. Para aquele animal pode ser que seja bom, mas, por exemplo, a partir do momento que eu começar a reparar que aquilo está alterando no comportamento dele, eu estou vendo alguma coisa errada, eu tenho que começar a pensar, será que está certo ou não, né? Será que talvez eu passear com ele de uma maneira mais calma, fazer ele ficar mais calmo no passeio, não vai ser mais positivo para aquele animal? Eu não vou estar sendo mais assertivo em dá-lo o bem-estar, fornecê-lo o bem-estar. Então, adestrar é uma maneira de tu fornecer o bem-estar para o teu cão, né? Desde como se comunicar com ele para fazer com que ele fique menos ansioso, até dar comandos básicos em que ele vai fazer questão de obedecer, né? Para obedecer e para ganhar depois um reforçador por aquilo. Então ele vai começar a ter um sentido na vida, porque muitas vezes o bem-estar está ligado a isso, né? O que era o bem-estar de um lobo antigamente, né? O que era para ele viver? Era caçar. E hoje em dia a gente tem com um animal dentro de casa e a gente dá alimentação para ele dentro de um pote de ração, certo? Então quando a gente traz alimentação para ele dentro de um pote de ração, a gente está tirando o instinto básico dele, que era a caça, né? Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente não está levando em consideração o que o cão realmente precisa, né? Estou dando exemplos, não quer dizer que isso aqui vai ser o que vai causar o mal-estar do animal. Mas são exemplos, é um conjunto de coisas que a gente vai praticando, que a gente vai fazendo com que o cão seja um cão alegre, um cão feliz. Boa pergunta, porque a gente trabalha só com cães, né? Os gatos eles têm um temperamento bem diferente dos cães, tá? A gente até, devido a ter alguns conhecidos que têm gatos e tal, e a nossa curiosidade de adestradores, eu já fiz alguns experimentos com alguns gatos, alguns responderam de maneira positiva, outros não, mas como a gente daí não tem a teoria, não tem nenhum curso para isso, a gente não pode afirmar, né? Existem profissionais que trabalham com gatos, né? Mas o sistema de reforçadores, o comportamentalismo que a gente fala, ele é aplicado para qualquer animal, né? A gente só tem que entender qual o reforçador e como que a gente vai aplicá-lo. Vai ser diferente um pouco variando de espécie para espécie. Hoje em dia a gente vê cada vez mais a degradação do mundo animal, né?
A gente vê desde animais que são da natureza mesmo, da selva, enfim, né? A gente vê a Amazônia aí, o que está acontecendo e a falta de respeito com que o homem vem tratando os animais. Então, desde lá até animais que foram domesticados e estão vivendo no nosso meio, né? E é importante o adestramento entrar no meio disso, porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esses abandonos, esses cães que a gente encontra na rua, eles são fruto da desinformação, da falta de conhecimento, da falta de comunicação. Então eu pego um cãozinho lá no ímpeto de né, ter aquele animalzinho que enquanto é filhote é muito bonito, né? E depois eu começo a ter problemas comportamentais, mas isso está sendo por conta de algo que eu possa estar fazendo, né? Então eu estou fazendo algo errado para que aquele cão tenha aquele comportamento. Então não adianta eu simplesmente abandoná-lo na rua, a responsabilidade é minha. Se o cachorro teve algum comportamento inadequado, 95% de chance de você ter causado isso, né? Então a responsabilidade é nossa. Eu acho que a gente ainda está muito longe, no sentido literal da palavra, e não tentando ser agressivo, né? Mas no sentido literal da palavra, infelizmente nós ainda temos um certo tom, uma certa ignorância, né? No sentido de entender os animais. A gente simplesmente domestica, traz ele para o nosso convívio, mas a gente não procura entendê-lo da maneira adequada. Então o adestramento ele tem mudado muito. É muito bom que isso tenha citado, porque antigamente o adestramento ele era feito levando somente em consideração as necessidades do dono. E hoje a gente cada vez mais a gente trabalha levando em consideração as necessidades primeiramente do animal, depois do dono. Então, por exemplo, eu estou adestrando aqui o meu cachorro, eu quero resolver o problema X do meu cachorro. Primeiro nós vamos ver se o problema X do teu cachorro sendo resolvido não vai afetar em outro problema, né? Para as pessoas de maneira geral, eu acho que é importante também a gente citar que a informação, a busca pelo conhecimento, por entender os animais, eu acho que ela deve partir de cada um, né? Não adianta a gente pensar que governantes ou vai ter uma lei que vai fazer isso e aquilo. Não, cada um tem a sua parcela aí, né, de responsabilidade, então tem que buscar informação. Eu mesmo, se eu tenho um animal, eu tenho que buscar essa informação. E eu acho que é importante para a gente finalizar também, a gente lembrar do conhecimento e da a nossa parcela de humanidade, né? A gente lembrar que nós temos que coexistir com eles no nosso ambiente. Se nós o trouxemos para o nosso convívio, a responsabilidade é nossa deles. Então a gente tem que saber o que fazer e também sempre se preocupar com a saúde desses animais. Quem quiser nos conhecer melhor, né? As redes sociais, Instagram, Martins Adestramento, Facebook Martins Educação Canina, o WhatsApp 991662199 e pode nos acompanhar lá nas redes sociais.